quero só voltar ao ponto da pergunta do Davi, porque eu acho que vou tentar respondê-la de uma forma um pouco diferente. Sem tentar fazer aqui um exercício de autoelegia, mas quando você é uma das melhores empresas para trabalhar, em geral, os teus colaboradores de maior importância, os teus talentos, eles não vêm pedir demissão, eles vêm te pedir conselho, né? Eles se sentam na sua frente, às vezes com uma, duas propostas de trabalho, mas o sujeito não vem te dizer, chefe, estou indo embora. O sujeito vem te dizer, tenho essa proposta, tenho esta, estou aqui, sei que sou parte do seu pool de talentos, porque aí sim o papel não só dos presidentes, mas da liderança maior da companhia é de permanentemente estar em contato com estes potenciais talentos e gerenciá-los de maneira muito próxima. O que acaba acontecendo na prática é que você se engaja numa discussão sobre o futuro da pessoa do ponto de vista profissional e não necessariamente numa negociação em torno de propostas de trabalho. Quando você chega a esse estágio, acho que você pode realmente dizer, olha, nós não estamos aqui discutindo se você vai ganhar mais, se você vai ganhar menos, nós não estamos aqui discutindo se essa empresa é melhor do que esta, nós estamos discutindo algo maior, que é o seu desenvolvimento profissional no lugar onde você está e eventualmente no lugar para onde você vai, e mais do que isso, com que grau de afinidade você se vê nesta sua nova proposta de trabalho. Porque se você não se vê alinhado, voltamos ao começo da nossa conversa, né? Quando o sujeito, quando a pessoa te traz para este tipo de conversação, é porque no fundo, a grande dúvida não está se ele vai ganhar mais ou se ele vai ganhar menos, se o benefício é melhor, se o benefício é pior. Você não está discutindo mais esta questão, você está discutindo a questão outra vez de alinhamento de princípios. E se existe uma dúvida em relação ao que uma nova proposta de trabalho pode significar para ele ou para ela em torno do alinhamento de princípios, é porque há um engajamento em torno da tua proposta de trabalho que deixa este colaborador, esta colaboradora em dúvida. E aí cabe sim uma discussão muito aberta, não mais em torno das coisas concretas de uma nova oferta de trabalho, mas em torno de uma coisa mais ampla, que é o seu desenvolvimento como pessoa e como profissional. E eu acho que podemos dizer com bastante propriedade que na grande maioria das vezes a pessoa põe a cabeça no travesseiro e olha o contexto como um todo, e não simplesmente uma proposta de trabalho com X mil reais a mais ou X mil reais a menos. Tá? Mesmo porque, Miguel, mesmo porque, bom, só complementando o ponto, mesmo porque quando as pessoas vêm conversar conosco, na verdade, os poucos que estão determinados a sair, ele não vem conversar, ele sai. Agora, a maioria das pessoas quando vem conversar, certamente elas querem tirar uma dúvida, elas precisam da nossa experiência. E aí, você tem que realmente colocar os seus pontos, mas fazer a pessoa pensar, né? Então é exatamente nessa linha, né? Mas tem uma coisa importante, que você só consegue conversar e dar conselhos se você tem uma reputação que você fez pela transparência, pela proximidade, tudo, o tempo todo na sua empresa. E esse clima de confiança e credibilidade é tudo. E aí a pessoa te escuta, porque ele sabe que você não está pensando em você. Eu sempre que eu vou falar com uma pessoa sobre um aconselhamento desse, eu sempre falo, eu estou pensando em você como colaborador, o que é bom para você, vamos analisar juntos. Eu não estou falando o que é bom para a minha empresa. Eu falo, se você sair, eu tenho substituição para você, mas não é isso que está em jogo aqui. Está em jogo realmente o seu futuro, aquilo que você precisa pensar para frente. E esse é um tema importante, porque a gente encontra muitos jovens ansiosos por carreira, e às vezes ele interrompe uma carreira brilhante por conta de uma oferta tentadora daquele momento. E aí a gente procura, de fato, aconselhar todas as oportunidades. No caso meu, uma empresa do varejo, mas pertence ao grupo HSBC. Então eu digo para ela, você trabalha aqui, você pode trabalhar no HSBC no Brasil, em qualquer função, ou no mundo. E quando você começa a conversar sobre o longo prazo, apesar daquilo que o Pedrosa falou, que onde você quer chegar no longo prazo, de fato não faz tanto sentido, mas a gente começa a dizer, ok, e você está investindo no teu negócio, no teu autodesenvolvimento, e aqui tem, seja a carreira Y ou o que você imaginar. Enfim, essa reputação é importante, essa proximidade. Eu também tenho o hábito de saber de todos, e dou um telefonema, ou converso, falo, e é incrível como dá certo esse andar no corredor e falar com as pessoas.
Só uma dúvida, Rubens. A empresa se mexe também no sentido de você mostra o potencial de futuro, mas em casos concretos tem alguma mexida, uma mexida imediata ou uma remuneração, uma diferença de remuneração, alguma coisa ou não? Não, eu acho que em geral o que nós buscamos é mostrar a oportunidade ou fazer a comparação das oportunidades do ponto de vista mais amplo. Se ainda assim a pessoa entender que deve deixar a companhia, eu não me lembro, pelo menos não durante a minha gestão, que nós tenhamos nos engajado em uma discussão única e exclusivamente em torno de remuneração. Porque a partir do momento em que você tem que se engajar numa discussão exclusivamente relacionada à remuneração, você perdeu o engajamento maior de identidade de princípios. Então, se eu tenho que manter aquela pessoa... Isso não me aconteceu na AstraZeneca, já me aconteceu em outras situações em que você resolve o problema, entre aspas, fazendo uma contra-oferta do ponto de vista de remuneração, único exclusivamente, e a situação volta a acontecer 3 ou 6 meses depois, porque aí você perdeu o engajamento maior, você perdeu a identidade de princípios, você deixou de estabelecer um relacionamento profissional mais amplo para trazê-lo único exclusivamente ao plano material. E aí é só uma questão de tempo para que alguém te ofereça mais, se você for realmente um profissional competente. Bom, curiosamente, você nos pediu para pensar em casos concretos de retenção nessa situação. E eu estava me lembrando de um caso que tem tudo a ver com o que o Rubens estava dizendo em relação ao que efetivamente motiva as pessoas e o que pode ser um diferencial para retenção ou não. E nesse caso em particular, é um rapaz extremamente talentoso e profundamente identificado com os valores da companhia. E ele veio conversar comigo para falar de uma proposta que recebeu de uma organização que, coincidentemente, eu conhecia muito bem, e conhecia a sua cultura muito bem, diametralmente oposta a nossa. No sentido de ser menos coletivista, premiar muito mais o individual versus o coletivo. E ele tinha uma proposta financeira muito interessante. Eu disse para ele que não tinha nenhuma intenção de entrar nessa discussão financeira, mas que eu o conheci o suficientemente bem para perceber que era uma cultura onde ele ia ter dificuldade de se entrosar, né? E ele passou uns dias e ponderou e tal, e voltou para me dizer que ia tentar, até porque alguns dos traços de personalidade dele que eu tinha enfatizado na conversa eram traços que ele achava que precisava tentar mudar para prosseguir na carreira, e achava que naquela nova situação ele teria essa oportunidade. E de fato ele foi, ficou pouco tempo, alguns meses nessa organização. Nesse período, acho que mais por causa dessa minha última conversa com ele do que por causa do passado de conhecimento, ele me procurou para ter novas conversas de aconselhamento, porque ele percebeu que a avaliação que eu tinha feito da própria situação dele e do fit cultural dele com uma outra organização tinha sido muito correta, né? No fim, ele ficou lá uns poucos meses, acabou saindo, e hoje está numa organização parecida em alguns aspectos com a própria Promon, né? Foi um caso em que, conscientemente, o profissional tomou uma decisão de tentar aproveitar uma circunstância ali que, no julgamento dele, embora pudesse ser uma violência em relação a certas, não princípios, mas a certas características pessoais dele, ele resolveu peitar o desafio, né?
Então, acho que tem méritos importantes numa decisão dessa, né? Ainda que ele tenha sofrido depois, mas ele enfrentou o desafio, reconheceu que aquela questão tinha um peso maior até do que ele imaginava e acabou se recolocando numa outra condição próxima daquela que o perfil dele indicava a correta.